processos de descarbonização. Convido na qualidade de expositores, estarem com os senhores, a diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, Fernanda Delgado. Por favor, Fernanda. Também a gerente executiva de mudanças climáticas da Petrobras, Viviana Coelho. Muito bem. Nossas expositoras, então, têm a palavra. Obrigada, gente. Boa noite. Eu sou Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do IBP, e vai ser um prazer ter uma conversa aqui com a minha amiga Viviana Coelho sobre processos de descarbonização. A gente nunca nem falou sobre isso, né, Viviana? Nem é uma conversa que a gente tem quase todos os dias sobre esse assunto. Bom, a transição energética está aí, né? É um processo lento, é um processo hoje pandêmico, é um processo recessivo, né? A gente está passando por uma recessão ainda. É um processo transacional que a gente tem que enfrentar. O futuro descarbonizado não é necessariamente um futuro sem hidrocarbonetos, isso tem que ficar muito claro, né? A gente vai fazer a transição energética contando com a segurança que o setor de hidrocarbonetos pode prover para o futuro da população e para o futuro, para esse crescimento econômico que a gente espera para o Brasil e para o mundo. E é essa toada que a gente quer dar para o setor de óleo e gás, né? Para isso a gente precisa de tecnologia, para isso a gente precisa de investimento, para isso a gente precisa de política pública, para isso a gente precisa de um planejamento energético integrado. Era para ter mais gente com a gente aqui nesse painel, mas a gente vai fazer um bate-bola aqui com a Viviana. Eu quero falar com ela sobre o papel do setor de óleo e gás nessa transição. Eu quero falar com ela sobre a importância das políticas públicas, né, para estimular essa transição energética que a gente precisa, que é muito além, do que eletrificar a frota de veículos leves, né? Quero falar com ela também sobre renovabilidade da matriz energética nacional. Essa matriz nossa, que já é tão renovável, que já é 84% renovável da matriz elétrica, 48% renovável na matriz energética total, mas e o futuro da matriz brasileira? O que nos reserva esse futuro? Quero falar com ela também sobre novas soluções de abastecimento e o nosso futuro low carbon, low cost. Está preparada, Viviana? Então, vamos lá, Fernanda. Então vamos lá, Vivi. Qual o papel, fala pra gente qual o papel do setor de óleo e gás no futuro da transição energética, o papel do setor do óleo e gás pensando para além do óleo e gás como gasolina e diesel, né? Se a gente olhar, a gente está numa feira de tecnologia, numa feira de metal mecânica, né? Tudo aqui tem óleo e gás. Então, para além de diesel e gasolina, qual o papel do nosso segmento dentro dessa transição? Vamos lá, Fernanda. Então, eu acho que a gente precisa ter, assim, para te responder essa pergunta, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre a energia do mundo, né? Então, o setor de óleo e gás hoje responde por 54% da demanda energética mundial. Talvez não seja um número de conhecimento de quem não é do setor, né? Então, mais da metade da energia do mundo vem de óleo e gás. O setor de óleo e gás não provê só energia, o setor de óleo e gás provê materiais, né? Então, ele é um fornecedor também de matéria-prima para, por exemplo, todos os tipos de polímero, né? Então, isso representa mais ou menos um pouco mais de 10%, 10% a 20%, dependendo da região, do mercado de petróleo. Por que o petróleo responde por 54%? Por que o petróleo e gás responde por 54% da demanda de energia mundial? Porque é um produto que é portável, com uma alta densidade energética e despachável. Então, você consegue levar aquela quantidade de energia para um lugar, deixar ela lá guardada, e quando você precisa, ela está lá para você utilizar, na ambulância, né? Então, assim, a ambulância está lá parada, mas é agora que eu preciso ir no hospital, ela está lá, dentro do tanque disponível.
E isso é muito importante para alguns serviços energéticos, né? Então, assim, o petróleo é muito competitivo. Vocês vejam que o petróleo é um dos produtos mais taxados no mundo, por exemplo. A gente, da arrecadação da União Europeia com energia, mais de 90% é a arrecadação do setor petróleo. Por quê? Porque é um produto que tem essa característica, um valor muito grande para a sociedade em relação ao seu custo de produção, né? Então, quando você vê isso, você enxerga o seguinte: por que o cenário mais radical de transição energética ainda tem petróleo em 2050? Né? Hoje o mundo precisa de 100 milhões de barris por dia de petróleo. O mais radical dos cenários chega lá em 2050 com 30 milhões. Estou falando de cenário que cumpre o Acordo de Paris. Não estou falando de um cenário que assim, não, tá bom, então não vai cumprir o Acordo Climático. Cenário que cumpre o Acordo de Paris. Porque é muito competitivo. E você tem outras coisas para fazer para resolver o problema climático que vem antes de você substituir absolutamente todo o petróleo. Agora, é importante a gente saber o seguinte, que o petróleo continua tendo um papel por décadas, mas não é o mesmo petróleo de sempre. É um petróleo produzido com cada vez menos emissão. Missão zero, o setor tem que almejar não emitir nada. O petróleo é para o consumidor, não é para ser emitido na nossa produção, né? Esse era meu próximo ponto, né? Como é que a gente mantém... Hoje o petróleo brasileiro ele é bastante competitivo, né? Nessa linha que você falou, é o famoso low carbon, low cost, né? Para além do preço hoje, né, que a gente tem, já teve a 130, a 110, a gente tem hoje um barril a $100, por incrível que pareça, é um preço bastante competitivo, né? Quando você pensa na plasticidade de um barril, né, isso que veio na sua fala, se você olhar aqui, tudo é feito de petróleo, né? A minha unha é de petróleo, esse tapete, a fibra da nossa roupa, tudo tem um derivado de petróleo, né? Essa plasticidade você não consegue em nenhum composto hoje, né? Para além da questão da eficiência energética, para além da questão da portabilidade, né, que trouxe na sua fala. O petróleo brasileiro, o óleo nacional, né, ele tem a questão do low carbon, né, aí agregando a competitividade brasileira, a produtividade dos poços nacionais e o low cost também. Como é que a gente mantém esse low carbon, low cost para o futuro? Porque é esse óleo competitivo que vai ter um lugar garantido no futuro, porque lá na frente, quando você for vender um barril de petróleo, o comprador vai perguntar, quanto custa seu barril? Ah, meu barril custa X. Ah, legal, mas quanto você emitiu para produzir? Ah, não, você emitiu muito para produzir, eu não vou comprar de você, não. Como é que a gente mantém esse low carbon, low cost, Viviana, na sua opinião? Eu entendo que é muita tecnologia, né? E também é muito a qualidade em si dos reservatórios, né? Você comentou aí sobre a qualidade do petróleo brasileiro. Esse é um dado público da Petrobras, né? O pré-sal do Brasil hoje opera com menos de 10 quilos de CO2 para cada barril produzido. Então, significa que para produzir aquele barril de óleo, você lança 10 quilos de CO2 para a atmosfera. A média do mundo é 17. Então, vocês vejam que se a gente, por um acaso, fechar o poço do pré-sal, a demanda é regulada pelo mercado mundial, você vai ter uma emissão 70% maior do que se você estivesse utilizando aquele petróleo. Então, essa é uma posição muito boa, né, Fernanda? Porque se você pensar num mundo que tem cada vez menos petróleo e que o mercado é cada vez menos exigente, mais exigente, cada vez mais exigente, você está falando de um petróleo produzido com cada vez menos carbono e que consiga atender esse custo que vai ser lá no futuro, que vai ser mais baixo. E que os outros vão ser deslocados. Exatamente, porque quando você tiver menos demanda, quem vai ser capaz de atender o mercado? Quem fica? Fica quem for mais competitivo. E isso exige muita tecnologia, né? Então, hoje, você tem já, por exemplo, reinjeção do CO2, você pega o CO2 e lança lá de novo para onde ele veio. Você está falando de 1/3 das emissões reinjetadas, né? 1/3 da emissão potencial que a gente poderia ter no segmento de exploração e produção reinjetado. Você tem tecnologias de eficiência energética, você tem tecnologias de substituir a energia que a gente usa nas nossas plataformas. Quem souber fazer isso melhor é que vai ter espaço no mercado futuro.
Você falou uma palavra importante, né? Inovação e tecnologia. A indústria de óleo e gás, ela é reconhecida pelo seu aporte tecnológico, né? Nós sabemos fazer isso e fazemos isso muito bem, né? 1% da renda bruta das empresas de óleo e gás são destinadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e 10% desses investimentos já são em direção a tecnologias para a transição energética. A Agência Internacional de Energia já publicou um estudo que 50% das tecnologias que a gente vai precisar para essa transição, né, para esse futuro descarbonizado, 50% dessas tecnologias ou elas não são conhecidas ainda, ou elas ainda não são comercialmente viáveis, né, Viviana? Então, o futuro depende de uma tecnologia que a gente não conhece. Uma tecnologia que não é hidrogênio, que não é a bateria de lítio, que não é a eletrificação da frota, uma tecnologia que ainda está no porvir, né? Que ainda é um breakthrough tecnológico. O que mais tem, para além dessa... O que mais que você pode falar para a gente em termos de tecnologia, de descarbonização nesses processos produtivos, Viviana? Eu acho que a descarbonização do processo produtivo em si, da indústria de óleo e gás, ela tem um elemento assim de você economizar energia, que eu acho que é a fruta mais baixa, né? É a fruta mais baixa, é economizar energia. A energia que você não consome é a energia que não emite. Ela tem um elemento de você reduzir perdas, né? Então, no caso da indústria de óleo e gás, tem aquele foguinho, né, que sai da plataforma, que a gente chama de flare, reduzir perdas. E tem um grande elemento de descarbonizar a energia. Mas eu diria que o grande desafio tecnológico, essa lacuna tecnológica que não existe ainda, não é para as nossas operações, é para o cliente final. Porque o que acontece... Para a demanda, né? É para a demanda, é para o uso de energia. Porque veja que interessante que é o setor petróleo, né? A gente está tratando de um mercado que tem mais de 25 trilhões de infraestrutura do consumidor final. E esse consumidor final, em alguns casos, não é uma grande indústria. O consumidor final é um ser humano que tem um carro, que tem um forno, que tem fogão, que tem... São 22 trilhões de infraestrutura para serem substituídos por outra coisa, né? E aí, principalmente para os setores que a gente chama difíceis de abater, aviação, navio... Aéreo, né? O setor aéreo é muito complexo. Como vai fazer um voo intercontinental sem contar com um produto de alta densidade energética e sem pagar 3 vezes mais caro por isso? Porque se pagar 3 vezes mais caro, aí tem solução para tudo. Ah, não, sim. Mas aí você tem também um custo significativo de energia. Você tem... Se não tivermos limites financeiros, né, aí você soluciona tudo. Você tocou num ponto interessante, que é o consumidor final, né? Esse consumidor final que precisa ser protegido, que precisa ser trazido para o debate, né? Que precisa ser protegido do custo da energia, precisa entender a discussão da transição energética. Para isso, você precisa de política pública. Esse era o ponto que eu queria chegar. Quando você fala de transição, quando você fala de planejamento energético integrado, quando você fala da vocação nacional, né? Transição energética e o processo descarbonizador para a gente está muito associado à vocação brasileira de biocombustíveis, por exemplo, né? Você tem uma pegada aí de política pública que estimule e, ao mesmo tempo, equilibre aí essas inovações que a gente falou, prestando atenção no consumidor final, prestando atenção nesse equilíbrio de custos. O que pode ser feito, na sua opinião, Viviana? Eu acho que a principal questão que a gente tem que ter em mente é que, como interesse da sociedade, é que você reduza o máximo possível de emissão com o menor impacto econômico possível, né? Então, a gente é um país em desenvolvimento, um país em que você tem a necessidade de cuidar do desenvolvimento, da inclusão, etc., né? E, portanto, a gente precisa que tenha uma abordagem integral, né? A gente tem que olhar e dizer assim, olha, dessa quantidade de emissão que a gente tem no mundo, qual é a tonelada que eu tiro da atmosfera da forma mais barata possível? Esse é o melhor interesse do consumidor, porque se é o mais barato é o que vai ter menos peso na nossa economia, né?
E ao fazer isso, ao você ter uma abordagem que é totalmente ampla, né, em que todas as oportunidades de descarbonização entram, você sempre vai buscar a competitividade de ser alguém capaz de descarbonizar de forma mais econômica. Da mesma forma que uma empresa ganha competitividade se ela for capaz de fazer de forma mais econômica a descarbonização que a sociedade precisa dos processos, os países também vão ganhar competitividade se eles fizerem essa descarbonização de forma mais econômica. A gente no Brasil tem muita sorte, porque a gente tem petróleo de baixo carbono, a gente tem gás, e a gente tem, como você já comentou, muito renovável na matriz agora e potencial para o futuro. As biomassas todas, né? Tem todas as biomassas que fazem parte da renovável e também tem vento e também tem sol. Agora, precisa que a política pública naturalmente seja desenvolvida visando desenvolver as cadeias que a gente tem mais capacidade de ser competitivo e buscando sempre um menor custo marginal. Não faz sentido para nenhuma sociedade pagar mais caro antes de pagar mais barato. Eu gosto de dizer, Viviana, que a gente tem todos os energéticos aqui, né? O nosso problema é a administração dessa abundância. Enquanto na ciência econômica, né? A ciência econômica é a administração da escassez. Mas no Brasil a gente tem um problema da administração da abundância, né? A gente tem o sol, o vento, né? Todos os hidrocarbonetos, até carvão a gente tem aqui, né? A gente tem todos os hidrocarbonetos, todas as biomassas, uma miríade enorme de biomassas, mas a gente tem uma dificuldade de administração dessa abundância, nesse planejamento energético integrado, por não se entender exatamente qual a vocação do Brasil, qual é esse futuro, né? Onde ele quer chegar com uma nação energética. Não importa exatamente qual é o futuro, se é um futuro renovável, se é um futuro hidrocarbonetos, desde que se abrace essa vocação e siga com ela em frente, aí pensando, né, política pública que proteja o cidadão, que traga a sociedade para a discussão, né, dando esse alinhamento, né, para todas as camadas da população. Lembrando que no final do dia é uma família ali no final, né? Você trouxe isso muito bem. É uma família ali que consome energia. E se essa energia for mais cara, não faz muito sentido. O futuro, ele é necessariamente multienergético, digamos assim, né? Ele é plural, né? Ele é plural. A gente tem um aumento da demanda primária. A gente precisa perceber que quando a gente fala de transição energética, não se trata de substituir o que existe. Se trata de atender um aumento de demanda significativo ao longo dos próximos 50 anos e, ao mesmo tempo, fazer a substituição. Então, é como se fosse um desafio dobrado, né? Você não tem que substituir a quantidade de energia que tem, você tem que substituir a quantidade de energia que tem e fazer e acrescer o adicional. Então, ele é necessariamente multienergético, né? E, assim, passando uns dados, né, para que a gente se sinta orgulhoso, o Brasil tem a matriz mais renovável de todo o G20. De longe, a matriz mais renovável de todo o G20. A França tem uma intensidade de carbono da matriz energética parecida com a do Brasil, mas é nuclear, não é renovável, né? Então, a gente é talvez o único país do mundo que tem energia térmica fora da base. A gente só usa energia térmica no pico, quando falta renovável, no pico, né? No mundo inteiro a energia térmica está na base, né? Então a gente tem um sistema energético extremamente sofisticado e várias opções para o futuro. E generoso com a sociedade, né? Novas soluções de abastecimento, né, Viviana, exigem políticas públicas, exigem esse olhar cuidadoso, né, com essas soluções futuras. Independente para que lado você for crescer nessa integração energética, que foi o termo que a Karine trouxe mais cedo no painel sobre transição energética que a gente fez, e eu gostei muito desse termo que ela usou. É uma transição aliada a uma integração, né? Você cresce pelo renovável, mas você cresce o consumo de petróleo e gás também. O crescimento econômico, ele está atrelado ao aumento do consumo de óleo e gás. O ramp-up de produção nacional, ele vai em direção a 5,2 milhões de barris por dia aí, com um incremento substancial, inclusive, da exportação. E isso é bom.
Isso é bom para o fluxo de caixa nacional, né? Isso é bom para a nossa balança comercial. É um futuro interessante do ponto de vista do crescimento nacional. A gente cresce o agronegócio, a gente cresce o setor extrativista, a gente cresce a quantidade de divisas estrangeiras no país, para depois dar o salto, né, tecnológico que se precisa. A questão é o que vai ser feito, né, o que as políticas públicas vão fazer com essas divisas todas que vão chegar. Falando de divisas e falando de empresas, fala um pouco para a gente, Viviana, das empresas de petróleo e a diversificação dos portfólios das empresas de petróleo no futuro, né? Eu vejo dois caminhos muito diferentes que as empresas seguem, né? E antes era uma segmentação geográfica, né? As empresas europeias, as petrolíferas europeias em direção a investimentos em energéticos renováveis, né? Muito preocupadas com os seus compromissos. Não que as americanas não estivessem, mas as europeias muito preocupadas com seus compromissos e investimentos em energéticos renováveis, e as empresas americanas e latino-americanas mais preocupadas com o offset das emissões e pensando em mercado de carbono e pensando mais na descarbonização. Fala um pouco para a gente do mercado de uma forma geral e dessa diversificação de portfólio, Viviana. Eu acredito que, da mesma forma que a gente tem clareza, né, que não existe uma substituição a zero e nem instantânea do petróleo, existe também clareza que outros energéticos e outros produtos têm um crescimento muito relevante, né? Então, você tem novos mercados se desenvolvendo à medida que as outras tecnologias, né? Então, você já tem hoje no Brasil um mercado consolidado de biocombustível. Petrobras, inclusive, tem planos para atuar no setor de biocombustível avançado, que é um setor de renováveis, né? E assim como a gente já tem, todos os mercados em relação a renováveis estão em expansão. O que acontece é que a atratividade, digamos assim, desses negócios é diferente dependendo dos lugares do mundo e é diferente para cada empresa dependendo do portfólio que ela tem, né? Então, você veja que, por exemplo, a melhor opção econômica para o Brasil descarbonizar não é a mesma melhor opção econômica para a China descarbonizar. Não é a melhor opção econômica para a Inglaterra descarbonizar. São matrizes de transporte, de escoamento de produção diferentes. A gente aqui no Brasil tem um agronegócio forte, a gente tem um transporte rodoviário, diferentes, né? Tem populações diferentes, né? Então, eu vejo que todo o setor está buscando identificar quais são os novos negócios que eles têm capacidade de ser competitivos, né? Na Petrobras, a gente tem o chamado Comitê de Diversificação Rentável, que está procurando essas oportunidades, né? Agora, as oportunidades não vão ser as mesmas para todas as empresas, até porque elas atuam em mercados diferentes, atuam em países diferentes, com contextos diferentes. Eu acho que hoje tem uma coisa bastante diferente, né? Para usar de novo a palavra diferente, que hoje a sustentabilidade é negócio, né? Hoje tem dinheiro na mesa, né? Diferente do passado, hoje tem dinheiro na mesa quando você fala em sustentabilidade. E essas soluções, elas são de acordo com as sociedades, né? Por exemplo, o problema da China, né? E aí, para trazer a China, que foi uma citação que você fez, o primeiro inimigo da China, né, vamos dizer assim, era uma questão de poluição urbana. Então, eletrificar a frota de veículos leves, ainda que com uma eletricidade a carvão, para a China fazia todo sentido, porque a poluição dos centros urbanos, para ela, era o inimigo mais próximo. E aí ela joga essa poluição para a ponta, né, para as suas termoelétricas a carvão e vai descomissionar essa termoelétrica até 2070. Né? Ela jogou os compromissos agora para 2070. O nosso inimigo mais próximo é o futuro da matriz energética, né? Então, cada sociedade tem diferentes problemas e diferentes formas de lidar com a sua matriz, né? Para a gente, a eletrificação da frota leve não necessariamente vai ser o veículo totalmente elétrico, né? A gente pode apostar nos híbridos, alavancando a nossa indústria de etanol, né? Que é uma expertise nossa, e a gente não pode deixar de aproveitar todo o mote social que a nossa indústria de biocombustíveis aporta para o Brasil. Eu acho que cada país vai fazer a transição energética que puder, que souber e que couber no bolso da sua população também, né? Voltando aí o que a gente estava falando no início, que tem uma população lá na ponta, né? Que tem uma pessoa, uma família no final.
A gente daqui a pouco tem que terminar, né? Porque a gente tem que ir embora. A gente vai pegar o mesmo voo daqui a pouco. Aqui, ela tá falando para eu ficar calma. Eu não consigo ficar calma. Eu não consigo ficar calma. Eu tô calma. Você tá calma? Você tá sempre calma. Eu tô sempre agitada. Vamos falar mais um pouco sobre o futuro do setor de óleo e gás pra gente fechar. Desses processos de descarbonização, a gente falou um pouco do hidrogênio, né? Eu mencionei um pouco assim o hidrogênio. A gente falou da descarbonização dos processos que vão desde as plataformas, que vão desde os sistemas até você trabalhar com os processos no refino também, né? Viviana, o que mais de tecnologias a gente pode trazer? O que o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio é uma curiosidade muito grande das pessoas, né? Fala um pouco para a gente dessa aposta tecnológica do futuro do hidrogênio. Vamos lá. Então, o hidrogênio, a grande vantagem dele é que ele também tem um nível de densidade energética e de portabilidade, digamos assim, né? Então, ele pode ser utilizado para determinadas aplicações e ele não tem emissão no seu uso, né? Porque você utilizar o hidrogênio, você gera água, na realidade, né? A dificuldade do hidrogênio é que ele precisa de muita energia para ser produzido, né? Então, eu acho que voltando um pouco àquela questão da competitividade intrínseca e das suas vocações, o hidrogênio ele é um produto que vai se encaixar nos segmentos em que outros energéticos mais baratos não fazem sentido, digamos assim, né? Então, você não vai usar hidrogênio no seu fogão, porque é mais fácil eletrificar o fogão, né? Usar o gás natural, que é uma aplicação que responde por 0,1% da emissão, não é relevante, né? Agora, quando você fala de um transporte, por exemplo, de longuíssimo curso, quando você fala de um voo intercontinental, que você vai sair do Rio de Janeiro e vai chegar em Londres, aí é o contrário. Aí você pensa assim, não temos a tecnologia para pensar nisso de forma eletrificada. A eletrificada sequer é uma solução tecnológica. Quando você pensa num navio que tem que sair daqui e chegar na China, aí você começa a pensar, será que o hidrogênio pode ser uma opção? Será que a amônia pode ser uma opção? Então, a gente está falando sempre de um futuro multienergético em que setores muito difíceis de descarbonizar, eles vão tendo tecnologias cada vez mais caras para serem capazes de ser descarbonizados. Outros setores são mais fáceis de descarbonizar. Você tem oportunidade já à mão, né? O importante, eu acho, é que a sociedade vá seguindo essa escala, né? Que a gente vá fazendo o que pode ser feito o mais rápido possível e desenvolvendo a tecnologia para aqueles que são super difíceis de descarbonizar também serem descarbonizados no futuro. Bom, não é uma bala de prata, né? Não é uma bala de prata. Não é assim, gente, agora vamos pedir para todo mundo fazer hidrogênio. A energia ficaria caríssima, você teria outras consequências, né? Não, então vamos pedir para tudo ser eletrificado. Também não é a solução tudo ser eletrificado. Nenhuma das questões isoladamente é a solução. Então vamos fazer sequestro de carbono. Também não é a solução para 100% da emissão. Então, necessariamente, exige um pragmatismo, exige ciência, exige tecnologia, exige engenharia. O que faz sentido em cada setor? O que faz sentido em cada setor quando? O que não afeta a competitividade daqueles setores, né? Os movimentos têm que ser feitos de tal forma que não se tornem movimentos também excludentes, né, de atividades, por exemplo, de um determinado país. Eu já estava falando. A gente aqui é mais eficiente do que a média do mundo para produzir, por exemplo, petróleo, né? Faria sentido a gente não produzir petróleo se a emissão aumentar sendo produzida por outra pessoa? Não é só porque uma solução é boa para o norte da Europa que eu vou enfiar ela aqui a qualquer custo, né? Não é preto nem cinza. Não existe só preto e branco. Existem muitas escalas de cinza. Então, cada produto tem um teor de carbono. Então, até o carvão varia em teor de carbono. Claro. Você tem mineração melhor e mineração pior. Claro. Então, assim, não tem razão para a gente não consumir o melhor de cada categoria, né? Agora, a transição entre eles tem que levar muito cuidado, a segurança energética e o timing de cada transição. E o custo, né? Porque e o custo, claro. Quem paga no final é a sociedade. Agora, para fechar, você tocou num assunto que eu gosto muito: captura de carbono, captura e armazenamento de carbono.
Explica para a gente o que é e como está isso aqui no Brasil. A gente conhece bem, né, na Petrobras a questão de captura de carbono, porque casualmente, o ano passado, a Petrobras operou o maior projeto do mundo, né? É um projeto com mais de 8 milhões de toneladas de CO2 reinjetadas ao reservatório. Basicamente, captura de carbono, você vai pegar o CO2 que está numa corrente, pode ser no gás de combustão, ou, no nosso caso, é o CO2 que está associado ao próprio gás que a gente produz, e você vai separar esse CO2 do resto da corrente e vai reinjetar geologicamente num lugar de onde ele veio, na verdade, né? Na prática, aquele CO2 estava lá e ele, com o tempo, ele fica permanentemente estocado. Então, é uma tecnologia hoje já bastante madura, tem vários hubs em desenvolvimento. Como eu disse, a gente tem aqui no Brasil o maior do mundo em volume reinjetado, e ele certamente vai fazer um papel aí para talvez alguma coisa entre 7% e 10% das emissões do mundo. De novo, não é a bala de prata que soluciona tudo. Não resolve tudo, né? E tem também o uso de um CO2 que já foi usado, né? Tem essa diferença, né? O CO2 do gás natural e tem o CO2 já emitido. Tem o CO2 da combustão. E hoje tem até o CO2 do ar. Né? Isso, então, hoje você tem dizer. Uma planta chama Direct Air Capture, captura direta do ar. Ele constrói uma planta industrial, que eu chamo de árvore industrial, né? Porque ele faz exatamente a mesma coisa que uma planta, né? Tira o CO2 do ar. É mesmo uma fotossíntese, né? Isso, só que consome bastante energia para fazer isso. Então, ele pega aquele CO2 que está bem diluído na atmosfera, concentra, cria uma corrente de CO2 concentrada que pode ser reinjetada também a um reservatório para sua estocagem. Essa aqui é a tecnologia de DAC, que é uma variação do CCUS, digamos assim, né? O CCUS, que é Carbon Capture, Use and Storage, que é sequestro do carbono, captura do sequestro do carbono, só que feito a partir do ar. Bom, posso terminar? Tem perguntas normalmente? Não. Cadê quem organiza? Rúbia, as pessoas podem fazer perguntas? Podem, Karine. Pessoas, vocês querem fazer perguntas? Ninguém gostou da gente, Viviana. Acho que ninguém gostou da gente. Que fracasso, viu? Ano que vem não vão convidar a gente. É uma tristeza. Gente, convidem a gente ano que vem de novo, viu? A gente é bem legal. Eu trabalho no IBP. Faço várias coisas legais. A Ruby disse que tem uma pergunta. Opa, salvas pelo gongo. Eu queria saber um olhar de vocês para a criação desse mercado consumidor de novas energias. Porque a gente fala muito no estímulo, no lançamento de projetos, vamos atender metas, mas quem vai consumir? Porque senão a gente vai continuar ali naquela cadeia em que a gente incentiva a produção, mas você não tem quem faça esse consumo. Hoje o nosso consumo é de energias fósseis. O nosso consumo no Brasil, você fala? Não, o nosso consumo enquanto cidadão. Tá. Que a gente pensa numa mobilização pessoal, social, para você chegar numa mobilização maior. Porque a indústria ela consegue fazer essa reversão. Vai ter um custo, muitas vezes alto, mas ela consegue revertir. Mas como que você vai chegando embaixo e vai abrangendo a sociedade nessa pauta que é da indústria, que tem um reflexo tão grande em cima dela? Eu vou falar que depois a Fernanda complementa. Então, eu tenho uma profunda crença, né, nos processos que eu chamo de etiquetagem, né, que são processos de você informar o consumidor final sobre o produto que ele está consumindo, né. Hoje, você tem uma evolução da etiquetagem no nosso setor também, né. Então, você começa a ter, por exemplo, classificação, igual você vai comprar uma geladeira A, B, C, D e F, você vai ter gás natural A, B, C, D e F, porque é aquilo que eu disse, dentro de uma mesma categoria de produtos, não é só comparar entre produtos, não é só comparar entre petróleo, gás, existe petróleo diferente, existe gás diferente, né? Existe gás produzido com 10 vezes mais emissão do que o outro, né? Então, eu acredito muito nessa informação do consumidor, porque apesar do preço da energia ser importante, o preço de qualquer produto seja importante, existem setores da sociedade que são capazes de escolher o seu produto e que têm a capacidade de consumir aquele produto, estimular o mercado, criar escala, né? E, com isso, trazer mais
mais escala e menor custo, né? Quando a escala aumenta, o custo cai, mais pessoas vão ter acesso àquela tecnologia, né? Então, eu acho que o movimento da etiquetagem ajuda nesse sentido. O movimento, né? Aqui no Brasil, em particular, todo consumidor de energia é um consumidor de renovável, porque como a matriz é renovável, você colocou na tomada, ela é renovável. Mas no resto do mundo, você hoje tem mercados que você tem escolha. Então, você pode comprar, como pessoa física, você pode comprar seu certificado de energia renovável. Quando você pode fazer isso como empresa também, ao fazer isso, você também está estimulando que mais energia vá para aquele mercado. Então, tem um papel do consumidor, sim, em qualquer tipo de energia. E eu vou contar aqui uma coisa que eu sempre conto, né? Eu, pessoalmente, acho que sou uma consumidora bem consciente, assim, no sentido de que eu sempre tenho coisas, né? Eu posso e eu faço a escolha de ter produtos que eu considero que são muito eficientes, né? E eu, há algum tempo atrás, instalei um sistema de reuso de água, de geração de energia, de cogeração, de geração de energia própria, tudo em casa. E todo mundo que eu me perguntava assim, quanto tempo demora para pagar seu sistema, né? E eu sempre respondia assim, demora 85 anos. Porque eu fiz isso há muito tempo atrás, era muito caro, né? E aí a pessoa fala, se demora 85 anos para se pagar, por que você fez? Né? Eu respondo, fiz porque eu quis. Né? E ninguém nunca me perguntou quanto tempo vai demorar para pagar a minha televisão. Eu posso comprar qualquer televisão que eu queira. Né? O pessoal compra a televisão 55 polegadas, conversa com você quando você está deprimido, faz tudo. Ninguém te pergunta quanto tempo vai demorar para pagar. Ninguém pergunta do sapato. Mas é como se, assim, para você consumir uma coisa que é melhor do ponto de vista ambiental, alguém tem que te pagar, tem que ter uma política pública. Então, eu tenho uma profunda crença nisso que você falou. Existe, sim, um mercado consumidor e é papel de todos nós fazer as escolhas corretas, né? Porque o que a gente não pode é esperar que quem não pode pagar, pague, né? A pessoa não pode trocar alimento, né? Né? Existe uma necessidade básica. Algumas pessoas não podem, mas outras podem. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, por gentileza. Opa! Meu nome é Luiz Alberto. Eu tenho conhecimento de uma planta da Audi da Alemanha. Como ela tem carro rodando no mundo todo, está sempre emitindo CO2. Então ela fez uma planta para captar realmente da atmosfera e gerar o metano. Mas aí fica compensado a conta, eu até entendo. Mas o carro continua poluindo. Vamos pegar aqui também, na nossa região aqui também, as empresas continuam jogando o CO2 fora. Aí ela compra um crédito de carbono lá no outro lado, mas continua emitindo. Como resolver isso? Então, se o crédito de carbono é um crédito de carbono sólido, né, um código de carbono de alta integridade, em tese é bom para a sociedade, né? Você está removendo de fato aquele CO2, porque o CO2 não faz diferença onde ele foi emitido. O CO2 ele tem um efeito global, ele não tem característica local, né? Ele é completamente global. Então, se o CO2 de fato deixou de existir, né? Não faz, do ponto de vista da mudança climática, não faz diferença, ele deixou de existir aqui e foi o lixão em Manaus que foi fechado e eles conseguiram, então, deixar de ter aquela emissão de metano e, por isso, emitiram um crédito de carbono para isso. Ou florestas que foram reflorestadas. Agora, o que é extremamente importante, tecnicamente, no mercado, é que esses créditos de carbono sejam de alta integridade, ou seja, sejam créditos de carbono completamente verificados para que a gente possa saber que aquela emissão realmente deixou de existir, né? Agora, então, assim, existe um sistema aqui, um padrão ouro, digamos assim, de certificação desses créditos que é muito importante. Em relação ao desenvolvimento, né, da própria redução, eu trabalho na Petrobras, né? Na Petrobras a gente tem um programa para reduzir a emissão da Petrobras. A gente tem 6 anos reduzindo a emissão todos os anos, né? Então, reduzir a emissão, nós reduzimos a emissão em 20% na última década. Temos meta de reduzir a emissão, temos um programa com pessoas desenvolvendo tecnologia, aplicando tecnologia. À medida, eu acho que os mercados passam a valorizar que o seu produto tenha menos carbono, as empresas também vão se posicionar para isso, né? É claro que o consumidor final, que é o cidadão final, ele também tem o seu próprio posicionamento que vai evoluindo. Mas eu vejo o mundo assim numa trajetória de todo mundo tentando reduzir. Muito bem. Alguma pergunta mais, por favor? Oi? Aqui? Vamos lá.
Boa noite, aqui é o Davi. Viviane, a Petrobras, né, apesar de existirem outras operadoras no Brasil, ela é de longe a maior, né? A maior empresa energética também, eu acho que é a maior empresa brasileira na Bolsa. Existe algum planejamento, apesar de que, como você explicou, cada região vai ter a forma de processo de descarbonização, mas existe um planejamento na Petrobras para investir em energias renováveis, talvez criar algum departamento, alguma coisa nesse sentido, de investimento em energia renovável? A Petrobras já tem um segmento de energia elétrica, né? Tem um segmento chamado Gás e Energia, que trata de energia elétrica. Inclusive, a Petrobras tem uma produção de energia bem representativa dentro das empresas de óleo e gás do mundo, né? Esse setor já tem pessoas que olham para outras oportunidades em energia elétrica, né? Hoje, como eu mencionei, e também é uma informação pública, nós temos até um documento público chamado Caderno de Clima, que tem várias informações sobre isso. Hoje, a Petrobras ela tem um comitê específico buscando oportunidades de diversificação nesses novos mercados. Então, nós temos sim pessoas olhando oportunidades que são associadas às energias renováveis. Hoje existe um anúncio comercial de interesse de atuar em biocombustíveis avançados, que é um segmento de renováveis, e a gente tem prospecção, a gente tem estudo, digamos assim, um funil aberto, que a gente sabe, a gente chama. Então, a gente olha a oportunidade em eólica, a gente olha a oportunidade em hidrogênio, né, que foi comentado, só que não existe uma decisão comercial ainda. Naturalmente, a decisão comercial só acontece quando a gente identifica um negócio que, de fato, seja rentável e possível diante das condições econômicas, né? Isso é uma decisão, são decisões econômicas, né, como você falou. Cada companhia entra e sai dessas decisões de portfólio de acordo com as oportunidades, né? Quando tiver uma boa oportunidade, a Petrobras, a Total, a Shell, a Galp vão entrar nessas oportunidades para fazer a composição do seu portfólio, né? Mas eu acho importante a gente mostrar que são coisas diferentes, sabe? Eu vou fazer assim, eu acho que são coisas diferentes. Uma empresa pode atuar em vários segmentos e produzir várias coisas, né? Mas, por exemplo, eu não acho que você produzir, se eu pudesse produzir renovável, isso me permitiria, por exemplo, produzir um petróleo com mais carbono, entendeu? O jeito que eu enxergo como executiva da companhia é assim: hoje a gente produz petróleo, é meu dever fazer com que esse nosso petróleo seja de baixo carbono, um petróleo produzido de forma responsável. Hoje eu produzo gás, é meu dever produzir. Não, existe uma oportunidade em biocombustíveis, vamos fazer ela também bem feita. Existe a oportunidade da gente ser competitivo no setor de... se vocês olharem, por exemplo, acabou de sair o resultado de todas as térmicas do Brasil. Está lá a Petrobras, com as suas térmicas tem a menor intensidade de carbono do Brasil, né? Então, cada produto que você produz para atender o mercado. O mercado de petróleo existe. Se eu não atender o mercado, alguém vai atender. Eu quero ser melhor para atender aquele mercado. Se eu vou atender energia térmica, que tem um valor dentro do mercado brasileiro, a energia térmica ela é necessária, porque ela sustenta a matriz renovável. A gente não poderia ter 85% de renovável se não tivesse térmica para funcionar no pico. Não, então eu vou produzir térmica e vai ser a melhor energia térmica. E daí, quando eu for produzir, quando surgir a oportunidade de negócio que eu possa ser competitivo em outros negócios, vamos entrar também. Agora, cada empresa só pode produzir o que ela é competitiva. E pode produzir melhor e ser o melhor em carbono em cada produto que ela produz, né? Então, eu só fazendo esse comentário, assim, eu não gosto quando as comunicações, elas se comunicam, sabe? Eu gosto de analisar cada produto separadamente. Então, eu estou vendo lá uma empresa, ela produz petróleo, energia elétrica, eu vou lá e olho assim, o petróleo dela é bom, do ponto de vista de carbono, a energia é boa. Não é porque fez eólica que agora pode produzir um petróleo que não seja bom, né? Porque cada um deles tem que ser adequadamente produzido, né? Vamos fechar? Chega? Vamos embora para casa? Okay. Gente, super obrigada. Aplausos, por favor, Viviana Coelho, gerente de clima da Petrobras. Gente, obrigada, foi um prazer, agradeço mais uma vez o convite, tomara que convidem a gente. Agora ela vai me obrigar a dizer assim, Fernanda Delgado, diretora corporativa do IBP. Tomara que convidem a gente ano que vem, Vivi. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda.